Sabia que uma empresa pode ter resultados negativos, prejuízos na sua demonstração dos resultados e apresentar valores de caixa elevados? Ou então, ao contrário, uma empresa não tem valores em caixa, mas apresenta resultados contabilísticos positivos? Por que é que isto acontece? Na verdade, o lucro é diferente de dinheiro. E vamos ver neste vídeo porquê, incluindo a análise de algumas situações reais. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Para conhecer os cursos da Certform, pode começar por consultar o site certform.pt e aceder às datas de início dos cursos que estão agendados para as próximas semanas. Se quiser ter acesso ao conteúdo programático dos vários cursos, e-learning e live streaming, vai ter acesso a todas as formações que atualmente estão disponíveis na forma e-learning, a partir da plataforma e-learning da Certform. Uma vez inscrito num curso e-learning, tem acesso à plataforma, pode fazê-lo de acordo com o seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade, a partir de qualquer parte do mundo. Nos cursos live streaming, as sessões são síncronas, ou seja, em tempo real. Portanto, os cursos live streaming têm sempre uma data de início e decorrem num ou em determinados dias da semana, conforme os horários e datas de início que temos no site da Certfarm Escola de Formação Prática. Hoje vamos falar sobre lucro e resultados. Os resultados de uma empresa são aferidos a partir da sua demonstração dos resultados. É a partir da demonstração dos resultados que nós verificamos os vários resultados contabilísticos da empresa. Se quisermos, todavia, verificar se a empresa tem um caixa ou depósitos à ordem, vamos ao ativo corrente, balanço, caixa e depósitos à ordem. Podemos então consultar a demonstração dos fluxos de caixa, que é uma outra demonstração financeira a que as entidades que obedecem ao regime geral do sistema de normalização contabilística, bem como aquelas que estão sujeitas às normas internacionais de contabilidade, terão de apresentar, juntamente com o balanço, com a demonstração dos resultados e com as alterações do capital próprio e o respectivo anexo. Vamos ver a seguinte situação. Uma determinada empresa apresenta este balanço. Um balanço onde, por exemplo, para o período 2023, eu verifico que no ativo corrente, e o ativo da empresa tem esta lógica de que, à medida que nós vamos descendo no ativo, vai aumentando o grau de liquidez, o expoente máximo da liquidez é o caixa e depósitos à ordem, que é a última das rúbricas do ativo corrente. Esta empresa tem valores de caixa extraordinariamente elevados. Todavia, quando consultamos o capital próprio, onde figura o resultado líquido do período que veio da demonstração dos resultados, temos valores negativos. Mas vamos consultar concretamente a demonstração dos resultados desta mesma empresa. Na demonstração dos resultados, verifica-se efetivamente os rendimentos e os gastos do respectivo período, rendimentos e gastos apenas de 2023, e aqui temos todos os resultados contabilísticos negativos nesta empresa. O EBITDA, o EBIT, o resultado antes de impostos, o resultado líquido do período, tudo negativo. E tínhamos visto que, ao consultarmos o ativo da empresa, temos caixa e depósitos bancários positivos, e se, por exemplo, formos até à demonstração dos fluxos de caixa, temos o valor, efetivamente, de caixa e seus equivalentes no fim do período, obviamente positivo, conforme também consta do respectivo balanço.
Porquê que isto acontece? Porquê que a empresa tem resultados contabilísticos negativos na sua demonstração dos resultados, todavia tem um valor muito alto em caixa? Isto acontece por várias razões, mas vamos apontar algumas possíveis razões. A primeira razão é que as empresas, quando desenvolvem a sua demonstração dos resultados e o seu balanço, ah, nós temos a seguinte referência: é que o dinheiro é real, o dinheiro existe fisicamente. Ele está depositado nas contas bancárias e pode ser levantado ou transferido para o pagamento das obrigações da empresa. Obrigações essas que no balanço estão no respectivo passivo. Esta empresa tem caixa, depósitos bancários, é um valor que existe, é um valor que está depositado e é um valor que pode ser utilizado para pagar as contas da empresa, nomeadamente as que figuram no passivo de curto prazo, no passivo corrente. Pagar aos fornecedores, pagar ao Estado, pagar aos trabalhadores, a pagar ao Estado impostos, ou seja, o dinheiro realmente existe e ele pode ser transferido para o pagamento destas obrigações. Já os resultados, os lucros, eles não existem no mundo físico. Eles são determinados pela diferença entre os rendimentos e os gastos reconhecidos no período e com base nas normas de contabilidade e nos pressupostos que estão contemplados na estrutura conceitual, nomeadamente na estrutura conceitual do sistema de normalização contabilística. É que os resultados, eles são efetivamente calculados com base na diferença entre os rendimentos e os gastos. E, por exemplo, aqui nos rendimentos, nós temos nos rendimentos, nomeadamente, as vendas e serviços prestados. Temos aqui o volume de negócios da empresa, aquilo que a empresa faturou em 2023 em venda de mercadorias e em prestação de serviços. Mas pode verificar-se o seguinte: este é o valor da faturação, do volume de negócios, que contempla, efetivamente, está integrado nos rendimentos da empresa. É uma componente positiva do resultado. Mas podem haver vários valores aqui que ainda não foram recebidos. Porque a empresa pode ter concedido aos clientes 30, 60 dias. Nós estamos aqui a analisar a data de relato 31 de dezembro de 2023. Em 2023, a empresa obteve estes rendimentos, mas os rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do recebimento ocorrer em período ou períodos seguintes. E se a empresa concede 30, 60 dias a clientes, vai receber valores apenas no próximo ano. Apresenta rendimentos, mas ainda não tem o valor devidamente recebido. O mesmo pode ocorrer para os gastos. As empresas, quando apresentam gastos, à data de relato, efetivamente eles são reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do pagamento aos fornecedores ocorrer em período ou períodos seguintes. Isto que eu acabei agora de referir é aquilo a que se denomina pelo pressuposto do acréscimo. Ou seja, as contas não foram preparadas com base no dinheiro que a empresa recebeu ou pagou no período de relato, mas sim com base no conceito de acréscimo. É que o balanço e a demonstração dos resultados da empresa baseiam-se no regime do acréscimo. Os rendimentos e os gastos são reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente dos recebimentos ou dos pagamentos ocorrerem em período ou períodos seguintes. É denominada periodização económica, que pressupõe que os efeitos das transações e de outros acontecimentos sejam reconhecidos quando eles ocorrem e não quando os movimentos de caixa ou equivalentes sejam recebidos ou pagos, sendo registados nos períodos com os quais se relaciona. Torna-se então óbvio que o lucro é diferente de caixa. Aquele exemplo que eu dei, as vendas são contabilizadas quando a entidade fornece o produto ou presta o serviço, e se a entidade prestou o serviço ou forneceu o produto em 2023, as vendas são reconhecidas nesse facto gerador,
independentemente da empresa, por exemplo, conceder 30, 60 dias e só vir a receber no próximo ano. Ou seja, nesse momento é registado o rendimento, o rédito, em vendas ou serviços prestados, facto gerador. Isso é uma componente positiva dos resultados, aumenta os lucros da empresa. Todavia, se a empresa conceder ao cliente 30 dias ou mais para pagar, o dinheiro só entrará ou só mudará de mãos mais tarde, a quando do recebimento. Este é um motivo evidente, mas existem outros. Na demonstração dos resultados, nós temos determinados gastos, e eu vou exemplificar quais são. São as depreciações e amortizações. As depreciações são nos ativos fixos tangíveis e as amortizações nos ativos intangíveis traduzem-se no desgaste, na perda de valor, pelo uso que estes ativos não correntes têm na empresa. E, portanto, a empresa que tinha um EBITDA de menos 23 milhões, 129, 342, com o gasto das depreciações, ficou com um resultado negativo denominado EBIT ainda maior, porque estas depreciações, elas são um gasto. Ou seja, as depreciações, as amortizações, as perdas por imparidade, as próprias provisões, são efetivamente contabilizadas como gastos, diminuem os resultados da empresa, mas não implicam a saída de dinheiro da empresa, o ex-fluxo, porque são aquilo que se chamam gastos não desembolsáveis. Este também é um dos motivos da empresa ter resultados mais pequenos, no caso concreto mesmo negativos, e de continuar com um caixa alto. É que todos estes gastos não desembolsáveis, depreciações, amortizações, provisões, perdas por imparidade, efetivamente são reconhecidos nos gastos, vão diminuir os resultados da empresa, os gastos vêm sempre com sinal a subtrair aos rendimentos e, consequentemente, a empresa vai apresentar menos resultados, mas mantém o valor do caixa porque não houve qualquer saída correspondente. São os chamados gastos não desembolsáveis. Este é também um dos motivos, para além da periodização económica, da ocorrência desta situação de que o lucro é diferente do caixa. Ao contrário do balanço e da demonstração dos resultados, que são elaborados com base no regime do acréscimo, a demonstração dos fluxos de caixa baseia-se no regime de caixa. Ou seja, quantifica os fluxos por referência ao momento da produção dos seus efeitos financeiros e não estritamente ao momento da produção dos efeitos económicos. A informação dos fluxos de caixa constitui, assim, um instrumento adicional de análise aos indicadores do balanço e da demonstração dos resultados disponíveis, permitindo conciliá-los, nomeadamente por comparação entre os rendimentos e gastos gerados e as alterações da posição financeira. Efetivamente, quando analisamos as demonstrações financeiras da empresa, balanço e demonstração dos resultados, a demonstração dos resultados apresenta os rendimentos e os gastos do período, os respectivos resultados contabilísticos, a diferença entre rendimentos e gastos, e o elo de ligação entre a demonstração dos resultados e o balanço é o resultado líquido do período. A demonstração dos resultados culmina ou termina com o resultado líquido do período, por exemplo, em 2023, isto vai ligar ao balanço, à área do capital próprio, ao resultado líquido do período, negativo, que diminui o total do capital próprio da empresa. Os resultados negativos diminuem os capitais próprios da empresa. Este é o elo de ligação entre a demonstração dos resultados e o balanço. É o resultado líquido do período, o elo, o elemento comum. Agora, o balanço e a demonstração dos resultados são elaborados com base no pressuposto do acréscimo. Já a demonstração dos fluxos de caixa, ela é elaborada
tomando por base o pressuposto, o pressuposto de caixa. Ou seja, nós na demonstração dos fluxos de caixa temos apenas recebimentos e pagamentos. Ou seja, os inflows e os outflows. E, portanto, para se analisar o caixa que a empresa foi capaz de gerar durante aquele período, nós analisamos a demonstração dos fluxos de caixa, que evidencia os fluxos de caixa conquistados nas atividades operacionais da empresa, pela relação dos recebimentos de clientes, dos pagamentos a fornecedores, dos pagamentos ao pessoal, do pagamento ou recebimento do IRC e de outros pagamentos e recebimentos. Esta empresa, logo à partida, tem ali um fluxo de caixa das atividades operacionais francamente positivo. E depois tem os seus fluxos de caixa das atividades de investimento, nomeadamente pagamentos de ativos não correntes e recebimentos de alienação, de venda, por exemplo, de ativos fixos tangíveis, entre outros. Esta empresa, nas atividades de investimento, teve um valor negativo. Todavia, nos fluxos de caixa das atividades de financiamento, a empresa não tem qualquer valor em 2023, mas tem um ponto de partida de caixa e seus equivalentes no início do período muito forte. Foi aquilo que veio do ano anterior. Conforme terminou no dia 31 de dezembro de 2022, iniciou no dia 1 de janeiro de 2023 com o caixa e depósitos do ano anterior e, apesar das atividades terem consumido mais caixa, efetivamente ela termina com um valor de 247.129.508, que se traduz no seu balanço no respectivo caixa e depósitos bancários. Existem efetivamente empresas que apresentam prejuízos, resultados contabilísticos negativos, mas caixa muito alto. O caso desta, pressuposto do acréscimo, gastos não desembolsáveis, variações patrimoniais, por exemplo, ao nível de capital próprio, as prestações suplementares, que efetivamente não alteram os resultados da empresa, são uma variação patrimonial positiva, de aumento do capital próprio e de aumento também do respectivo caixa ou depósitos da empresa. Mas também podemos ter a situação de empresas que têm resultados contabilísticos positivos, mas não têm valor em caixa. E numa empresa o dinheiro é rei, é com dinheiro que se pagam as contas, que se paga aos trabalhadores, ao Estado, os impostos, aos fornecedores e, portanto, é fundamental que a empresa efetivamente tenha depósitos e caixa, porque é a partir daí que nós pagamos efetivamente aquilo a que são as responsabilidades da empresa, o passivo de curto prazo. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.